Muito obrigada, Júlia. Então, vamos lá. A pesquisa, como a Ju disse, está muito recente, né? A conclusão foi em março, a dissertação. Na verdade, eu trabalhava com as rotinas de pensamento visível nas escolas, eu conheci no ano de 2020 e me interessei de pronto pelas rotinas. Inicialmente, eu trabalhei com as rotinas de pensamento visível, desenvolvendo projetos, numa perspectiva de PBL, de Project Based Learning, e fui desenvolvendo isso com os meus estudantes, entendendo que elas eram ferramentas muito potentes, inicialmente para organizar o pensamento dos estudantes durante os projetos, a decisão das etapas de projetos e tudo mais, e fui olhar um pouquinho para elas mais detidamente, né? Esse nosso lado pesquisador é sempre muito aflorado, eu fui entender de fato como isso funcionava. Então, Júlio, eu me deparei com a história do Projeto Zero e aí entendi várias coisas, né? Acho que a primeira coisa muito importante de dizer é que boa parte das pesquisas que a gente tem hoje em educação, muitos termos como ensino para compreensão, aprendizagem visível, são termos que ou foram desenvolvidos no Projeto Zero ou foram pelos pesquisadores de lá apropriados. Por isso é tão potente a gente olhar, tão importante olhar para a história do Projeto Zero para entender como muitas das práticas que chegaram até nós hoje, de onde elas vieram e por que elas foram elaboradas, né? Que, na verdade, o Projeto Zero é um centro de pesquisas que funciona na Faculdade de Educação de Harvard há mais de 5 décadas e que estuda o que eles chamam de potenciais humanos. Então, os potenciais humanos são o pensamento, a inteligência, a criatividade, a cognição, entre outros, e o projeto, então, se dedica a estudar esses potenciais e buscar ferramentas para desenvolvê-los. Eu trouxe uma breve apresentação aqui da minha pesquisa para contar para vocês, eu acho que a Malu pode colocar para a gente, por favor. Então, a gente tem ali o meu ponto de partida que eu já contei para vocês, né? Eu estava ali no momento de trabalhar com projetos multidisciplinares e eu tinha também um interesse muito grande em olhar para as rotinas de pensamento visível a partir da participação democrática na escola. Como professora há mais de 20 anos, nós sabemos que muitas vezes, quando a gente faz uma pergunta para os estudantes em sala, quem gostaria de falar, quem gostaria de compartilhar, nós vemos sempre aqueles 2 ou 3 ou 4 estudantes que se interessam por participar, ou que têm a coragem, né, estão ali realmente engajados e empenhados em responder aquilo que a gente propõe. Então, pensando nisso, as rotinas de pensamento visível, que a Júlia vai falar um pouquinho depois mais detidamente, elas nos possibilitam, elas oferecem aos estudantes mais tempo e mais espaço para que eles consigam primeiro organizar o seu pensamento e depois compartilhar com todos. Então, eu parto daí. As rotinas de pensamento visível colaboram com o desenvolvimento da autonomia intelectual dos estudantes? Elas podem ajudar a aprimorar esses processos de pensamento? Foi a minha primeira pergunta. Então, os objetivos gerais da minha pesquisa, primeiro foi apresentar o histórico do Projeto Zero da Faculdade de Educação de Harvard, descrever os seus principais projetos e os seus pesquisadores. Na sequência, eu fui muito especificamente para o estudo do pensamento, que era o que me interessava mais no primeiro momento. Então, eu fui entender as teorias que embasaram a elaboração das rotinas de pensamento visível e olhar para os objetivos gerais e específicos das rotinas de pensamento visível, segundo seus autores. Nós temos 2 importantes obras que acabaram de ser traduzidas para a língua portuguesa, com a edição da Lilian Bassic, que estava, assim como a Tati, na minha defesa de mestrado, e os livros, um do ano de 2011 e o outro do ano de 2020, eles compilam as principais rotinas de pensamento visível, mas também apresentam as teorias que as embasaram, como a taxonomia de Bloom, por exemplo, o ensino para compreensão, as 6 dimensões da cultura de pensar. Então, eles apresentam também todas nos ajudam a entender os objetivos gerais específicos desse trabalho. Por fim, eu relacionei a minha pesquisa à neuroeducação e eu fui examinar os preceitos da neurociência que têm contribuído com a elaboração das práticas de educação na contemporaneidade. A gente ouve muito falar sobre isso hoje, mas eu acho que isso é um tema para uma outra live, né? A gente pode conversar muito mais sobre isso, mas eu fui olhar principalmente para avaliar o risco da gente transpor os saberes da neuroeducação acriticamente para a educação. Eu entendo que é importante, a gente precisa olhar para isso com criticidade, inclusive nas universidades, na formação e tudo mais. E aí, na sequência, eu trago aqui, eu conto no próximo slide um pouquinho da história do Projeto Zero. O próximo slide, Malu. Então, não tem problema, mas eu vou contando, então, enquanto isso, Júlia, que, na verdade, quem vai contar, quem vai trazer a história do Projeto Zero para a gente, uma das principais narrativas sobre o Projeto Zero é o Howard Gardner, que traz para a gente num documento que ele publicou em 2000
2013, e se chama Project Zero, A Personal History. Então, ele vai contar a história pessoal do Projeto Zero, da qual ele fez parte desde o início. Inicialmente, ele foi estagiário do Projeto Zero nos primeiros anos. Então, o Gardner conta para a gente que, com a Guerra Fria, logo que o foguete Sputnik foi lançado pela Rússia, os norte-americanos começaram a sentir um grande temor pela dominação soviética nos demais países, inclusive nos Estados Unidos. Então, isso gerou a Convenção de Educação, a Conferência Nacional de Educação, que aconteceu em Woods Hole, Massachusetts, em 1959, e foi presidida pelo Jerome Brunner, que a gente conhece, um psicólogo cognitivista bastante interessante. Então, o Gardner fala que esse medo da dominação soviética foi o estopim para que se começasse a pensar ou a repensar a educação nos Estados Unidos. Então, grandes cientistas, matemáticos, filósofos, não necessariamente pedagogos à época, mas os cientistas se reuniram nessa conferência de educação em Woods Hole, Massachusetts, e nessa conferência de educação eles discutiram vários temas relacionados à melhora do ensino, a sistematização de boas práticas para melhorar o ensino nesse período. Um pouquinho depois disso, em 1960, se não me engano, eu vou olhar aqui depois a data, porque ela está no slide, mas um pouquinho depois disso, o Brunner fundou também na Universidade de Harvard, na Faculdade de Harvard, o Centro de Estudos em Psicologia, e isso atraiu uma enorme quantidade de bons pesquisadores que foram até Harvard, dentre eles o Israel Scheffler, que é um pesquisador que tem aquele importante livro, né, A Linguagem da Educação. Olha só, eu acertei a data exatamente, 1960, a fundação do Centro de Estudos Cognitivos da Faculdade de Harvard, pelo Brunner, e a Conferência de Woods Hole foi em 1959. Então, esses dois movimentos mostram uma preocupação grande, inclusive dos psicólogos, em olhar para os processos educacionais. Então, esse é um fator importante. Assim como a chegada do Ted Sizer à reitoria da faculdade, Ted Sizer era um reitor que não era da área das artes, mas ele era apaixonado pelas artes. A esposa dele gostava muito de artes, o pai dele tinha sido dono de uma galeria de artes, então ele pensou, juntamente com Israel Scheffler, por que a gente não funda aqui na Faculdade de Educação um centro de estudos para olhar para o ensino de artes? Isso que é interessante. Então, o Projeto Zero começou ali com o ensino de artes. Então, aí em 1967, eles convidam o Nelson Goodman, que era um professor, um filósofo, que aceitou o convite e foi, então, tocar ali esse primeiro momento, né, do Projeto Zero. Para o Goodman, ele olhava muito para os símbolos, então ele dizia que tanto a ciência quanto as artes contribuíam da mesma forma para a tentativa de compreender o mundo, por isso era importante ter um centro de pesquisas em arte e em educação na Faculdade de Harvard. Uma das coisas mais interessantes que ele fez nesse período foi uma série de 12 encontros. Esses encontros aconteciam nas coxias, nos teatros, nos bastidores, e ele queria com isso provocar os estudantes para que eles vissem que fazer arte não era uma coisa muito simples e muito elementar, que tinha ali uma questão cognitiva posta, a questão da compreensão do mundo. Então, esses encontros ficaram muito famosos também. Oi? Só uma curiosidade, pelo menos eu já li nos textos do Projeto Zero, dizendo que chama Projeto Zero porque justamente nessa época o Goodman foi mapear o que já se sabia sobre o desenvolvimento do pensamento artístico e não tinha muita coisa compilada. Então ele falou, vamos começar do zero. E aí que batizaram o de Projeto Zero, é isso? Exatamente, ele fala assim, o que nós sabemos sobre a arte e a educação é zero, então nós somos o Projeto Zero. Então, assim, nasceu o Projeto Zero justamente com esse entendimento de que a caminhada era longa. O Goodman ficou pouco tempo na universidade, pouco tempo na direção do Projeto Zero. Ele tinha uma vontade muito grande de ser professor na Faculdade de Filosofia de Harvard. Então, diz o Gardner que quando surgiu o convite ele tinha bastante interesse em ser professor de lá, mas ele convidou dois dos seus proeminentes estagiários, o David Perkins, que já era professor da Faculdade de Psicologia de Harvard à época, e o Howard Gardner, que não estava no Brasil, nos Estados Unidos à época, ele estava fazendo pós-doutorado fora. Então, em 71, o Perkins assumiu a direção do Projeto Zero, e em 72 o Gardner se juntou a ele, foram co-diretores do Projeto Zero por mais de 20 anos, e nesse momento o Projeto Zero já começa a mudar um pouquinho de cara. Por quê? O Perkins foi cuidar do departamento que estudava a arte a partir da psicologia cognitiva, e o Gardner foi olhar para as artes a partir da psicologia do desenvolvimento.
O Gardner conta também que que em 1993, segundo ele, a principal mudança de percurso do Projeto Zero. Os Estados Unidos publicaram um documento, né, os políticos publicaram um documento que se chamava, um relatório chamado Uma Nação em Risco. Então, em 83, eles alertavam para a necessidade de sistematizar algumas práticas em educação para melhorar os níveis educacionais norte-americanos. Então, com isso, várias iniciativas educacionais começaram a acontecer, e o Projeto Zero, que é importante dizer que até hoje se trabalha por meio de incentivo privado, né? Então, ele é financiado por instituições privadas. Boa parte das pesquisas recebe a verba de instituições privadas. Então, naquela época, em 1983, eles receberam uma verba do governo. Então, eles começaram, para que eles pudessem entrar aí, né, nessa perspectiva de formalizar e de melhorar as práticas da educação nos Estados Unidos. E com isso, então, os pesquisadores começaram a teorizar práticas educativas. Então, foi por volta de 1983 que as artes continuam ali como eixo central, a gente vai ver nos próximos slides, mas aí outros estudos em educação também passaram a fazer parte do Projeto Zero.